Olha só, eu não quero nem saber. Eu vou falar que quem comprou curso de escrita quando eu estava começando, errou feio, errou rude. Vou falar, hein? Não me segura não, hein? Ô, gente, nós vamos começar isso aí? Não vamos começar? Tô aqui esperando. Vamos começar, pô. Foi? Acho que ficou meio fake isso aí. Ficou, né? Mas mas Porque você você que perdeu o fez. timing da parada. Não fui eu que perdi o timing, você que não fez como se estivesse falando com os meninos. Não é pra você falar, ô Eu falei, pessoal, se você pagou. ô gente. Não, você tem que falar com eles. Ô, vocês pagaram pra começar? Não sei o que lá, como se você estivesse falando com eles. Não, não é nada disso. Tipo, Não é nada é disso. Não é nada sim, disso. é Vou fazer sim, de é novo. sim. Vou fazer de novo. Tá. Fica na moral aí. Não precisa bater Vai palma de virar novo, isso não, aqui no né? final de contas. Vai virar isso aqui. Precisa bater palma? Não, não, né? Olha só, gente, eu não tô nem aí, hein? Eu vou falar que quem pagou curso de escrita antes de começar a se embrenhar pelo mercado editorial já começou errando, errou feio, errou rude. Eu não tô nem aí. Vou falar ainda, não adianta. Ih, vamos começar ou não vamos começar isso aqui, que está na polêmica Vai. já? Vamos começar, galera? Então, Vambora. partiu. Começa. Efigenialidades. Criatividade e escrita. O podcast do Fantástico Guia. Olá, dona Jana! Começando Olá. aqui a nossa gênesis, o começo de tudo, dona Jana. Verdade. Estamos aqui para falar de quê? Seus olhos de comecinhos. Como começar? Comecinhos! Esse meta episódio, o primeiro episódio falando de como começar, não sei o que, é isso aí, eu achei muito poético. Então esse episódio é sobre preliminares, é isso? Pode ser, Não, calma aí, calma que a gente ainda não está no podcast mais 18, dona Jana, mas ele vem. Ainda não, eu amo isso que eu ia falar, amo ainda não. Não brinca que ele vem. Mas é bom para quem está agora se embrenhando pelo meio da escrita, saber por onde começar, dona Jana. Exatamente. É importante. Porque há muitas armadilhas esperando aí um autor, uma autora incauta. Como é que você falou? Armadilhas? Que é isso? Armadilhas. Com o meu sotaque, o meu R. Se você que está começando a escutar esse podcast agora, vá se acostumando com o meu R retroflexo. Meninos da técnica, que são ambos, né, ligados aí à música, devem estar aqui orgulhosos dessa minha noção de que esse é o R retroflexo. Então, vocês vão se acostumando, porque vai ser isso. É um chiado de um lado, o R retroflexo do outro, e é isso aí, equilíbrio. Mas, eu falei que eu ia falar, dona Jana, que quem começou comprando o curso já começou errado pra caramba. Só que assim, eu acho que eu vou além. Eu acho que eu vou dobrar a aposta. Quem começou contratando serviço editorial já errou pra cacete. Já começou já de uma maneira que eu falo, volta 3 casas e vamos lá, vamos recomeçar porque não deu bom. E por que eu tô dizendo isso, dona Jana? Você já falou das armadilhas aí. Por que eu tô dizendo isso? Não, porque realmente a gente não tá demonizando aqui ou diminuindo contratar serviços ou pagar cursos e tudo, mas eu acho que a gente tá realmente trazendo aqui que o começo da sua carreira, seja ela uma carreira profissional, seja ela uma carreira, né, só relacionada a um hobby e tudo mais, o começo da carreira não é o momento de gastar com nada, se possível. É o momento de aprender. Então, eu acho que é mais pelo timing que a gente falou isso, né? A gente começou com essa afirmação meio polêmica, como se fosse uma coisa, não faça isso nunca, mas eu acho que é o momento. Não é o momento de você começar pagando, porque você está começando, você está aprendendo, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer de forma gratuita. A gente vai falar algumas coisas que você pode fazer e que você deve fazer, sendo uma pessoa que está começando aí na carreira, de quem escreve. Mas pagar serviços, principalmente se forem valores caros, valores, né, coisas muito definitivas para uma história que talvez você esteja achando que é a história que vai te abrir todas as portas, não vá por esse caminho. Então, e a grande loucura, quando a gente fala de não contratar serviços editoriais, né, é que para quem está começando, você tem uma variedade absurda de profissionais, eu vou colocar aqui entre aspas, porque a gente sabe que nem todos são, tá? E os que são, eu tenho muito respeito para todo mundo que oferece serviço editorial de qualidade, é bom deixar isso pontuado aqui, mas infelizmente, se você está começando a sua carreira na escrita agora, você ainda não tem as ferramentas necessárias para julgar se você está ou não contratando um bom profissional. E é aí que mora o grande perigo. Se você está começando agora, você não se permitiu ter essa curva
que é muito importante de aprendizado, tá? Você precisa entender que existe um momento para você simplesmente experienciar o mercado editorial, para você entender onde você está se metendo. E esse momento, ele pode durar, dona Jana, 1, 2, 3, 5 anos, a depender de quem você seja, a depender de onde você está vindo, a depender do quanto você já está imerso nesse mercado. Então, é de suma importância que, antes de qualquer coisa, antes de pensar em comprar curso, em contratar mentoria, então, vou falar de mentoria, dona Jana. Vou Vamos falar, acho falar, que rende até um episódio inteiro de mentoria, mas assim, com isso a certeza. gente é algo que a gente pode falar logo agora no comecinho. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender quais são esses serviços e você precisa entender como esses serviços são prestados, quanto geralmente é cobrado, e esse é o tipo de coisa que não é com pouco tempo de estrada que você vai aprender. Você precisa realmente ter mais conhecimento antes de gastar dinheiro dentro do mercado editorial para se tornar um autor. E eu digo mais, na verdade, eu acho que mesmo que você saiba o que é cada serviço mesmo que você já, por alguma razão, né, você adquire esse conhecimento rápido, fica ainda a provocação de por que num dos seus primeiros rascunhos, das suas primeiras obras escritas, seja um livro, seja um conto, enfim, você quer pagar para que esse texto seja tão aperfeiçoado assim, sabe? Porque a escrita, ela tem a ver com essa curva de aprendizagem, ela tem a ver com você escrever muitas coisas que não necessariamente vão ver a luz do dia, ou mesmo que elas vejam, vai ser de uma forma independente, você mesmo vai publicar, você vai dividir, compartilhar com as pessoas que você conhece, não necessariamente publicar para todo mundo, você não vai mandar para uma editora. Então, assim, eu acho que muita gente que começa, eu digo isso por já conversar com muitas pessoas que estavam começando e trazendo essa visão. Muitas pessoas têm a ideia de que elas vão escrever o primeiro livro delas, elas vão fazer tudo o que for possível para tornar esse livro o melhor possível. Então, vão fazer leitura crítica, vai fazer edição, vai fazer preparação, revisão, não sei o que lá, vai mandar para uma editora e pronto, a carreira dela está iniciada, está ali, dali para frente é só ascensão, sabe? Sendo que a realidade é que é muito raro você vender o seu primeiro livro, e não é porque simplesmente você está começando, é porque você realmente não deveria fazer isso. Realmente você deveria deixar as suas primeiras escritas ali, não digo necessariamente no baú, para nunca ver a luz do dia, mas assim, usar aquilo mais como um exercício mesmo. E o exercício, a gente não tem por que a gente polir o exercício e exaustão. Não tem por que a gente pegar uma coisa que a gente fez como um exercício e passar por leitura crítica, beta sim, né? Mas leitura crítica, revisão, preparação, não sei o que, para o texto ficar o melhor possível, né? Ele é uma ferramenta, ele não é necessariamente um produto final, entendeu? Então, fica essa provocação aí. Não, sem dúvidas. E, como eu te falei, né, eu gostaria de trazer a questão da mentoria, né, como algo que hoje em dia é o que eu vejo a galera cometendo o maior erro, né, em contratar um mentor, né, principalmente se você está iniciando a sua trajetória na escrita. Por quê? Novamente, se você não tem, né, a experiência, você não sabe dizer se aquela pessoa ali que você está contratando, que está se predispondo a ser o seu mentor, né, dentro desse mercado, se ela realmente é a melhor pessoa para estar com você. E isso não é o tipo de coisa que você vai conseguir mensurar com base no sucesso dessa pessoa. E, novamente, estou falando de sucesso porque tem muita gente, né, em vários mercados, mas no mercado editorial também, que é especialista em fingir sucesso. Né? São pessoas que são especialistas em fazer parecer que são mais bem-sucedidas do que realmente são. E isso é uma grande armadilha. Então, se você está se propondo agora a começar a escrever, você está vivendo um momento que é único seu. A trajetória de cada escritor na escrita é única. Ela é muito sua. Ela é sagrada, eu diria. Assim, eu gostaria muito de bater nesse ponto que, assim, você precisa se permitir viver a sua própria trajetória. E a partir do momento em que você está delegando, os cachorros estão aí, dona Joana. Então, que tal? Eu ia falar agora. A galera tá no cio, hein? Eu ia perguntar se vocês estão escutando essa gritaria. Eu não sei o que tá rolando aqui. E dessa Mas vez tá nem olha a o gente cheiro. A gente já teve episódio com a Conlurbe, agora com os cachorros. Achei que tu tava dando uma de Ana Maria aí, que tu já tava soltando os cachorros. Infelizmente aqui. Não. A Fifi não, ela né? que tá quietinha, ela tá só olhando ali, só de Mas eu acho que
essa coisa do mentor, ela pode ser tão prejudicial porque ela pode roubar de você esse momento que é um momento seu, de uma pessoa se colocar ali como se fosse a pessoa que vai te guiar, né, durante aquele caminho ali, só que ela vem com toda uma autoridade dizendo o que você precisa, o que você deve, o que você... Porque essa autoridade é o que vende, no fim das contas, né? Porra, essa pessoa é uma autoridade, olha o que ela alcançou, olha o que ela... Nem que ela... Né? Novamente, às vezes nem Às vezes nem isso. mas essa autoridade, ela convence muita gente, principalmente pessoas que estão chegando agora. E, meu irmão, se você caiu nessa, você está perdendo uma das melhores partes da caminhada, que é se permitir entender como escritor. Entender que você não tem que, neste momento, aprender tudo sobre a jornada do herói. E a jornada do herói, eu quero saber... Porra, irmão, não! Para com isso. Clássica. Para, você não precisa aprender sobre... E o método de não sei quem, e aí pega algum filósofo grego que não sei o que lá. Irmão, para, porque não é a hora de você viver isso. É a hora de você começar a vivenciar o mercado. Então, estar ali junto de outras pessoas e se permitir ler. Você precisa ler. Ler tudo que você puder ler. E a gente vai falar sobre ler, não como estudar. Existe uma diferença muito grande aí, porque quando a galera começa a teorizar muito, dona Jana, o negócio fede, dá uma fedida assim. Eu falo, se tem muita teoria, ao meu ver, tem pouca escrita. Falta prática, exatamente. Não, a gente acha super válido você ler sobre escrita também, mas aqui o mais importante no começo é ler como leitor. E é ler ficção, é ler não ficção relacionada a outros assuntos que não tem nada a ver com escrita, é ler gêneros parecidos com o que você escreve, é ler gêneros completamente diferentes do que você escreve, porque a gente sempre aprende, a gente aprende pela comparação, a gente aprende pela exclusão, né? Então a gente aprende, é ler livro bom, é ler livro ruim, né? Entre muitas aspas aqui, mas livros que você considera ruim, ou que, sei lá, a sociedade como um todo considera ruim, e aí você vai ler para entender por que a sociedade vê aquilo daquele jeito. Então, ler... Adorei que você falou a sociedade. Tipo, que sociedade? A sociedade. Eles acham... É que eu quis fazer o ruim. O governo. Vai. É que é complicado você falar, tipo, leia livros ruins, leia livros bons, né? Não é tão preto no branco, assim. Mas eu acho que é muito legal você ler coisas diversas, assim, né? E ler, e de preferência, ler com prazer, assim, porque isso eu acho uma coisa engraçada. Eu já me esbarrei com escritores que misteriosamente não continuaram suas carreiras, que eram pessoas que não gostavam de ler, ou que não liam, que não costumavam ler, que não tinham esse hábito, ou que achavam que era perda de tempo. Então, assim, é meio que se perguntar também por que você está escrevendo, né? E, geralmente, eu acho que as pessoas que eu conheço que são mais bem-sucedidas, assim, na escrita, são pessoas que são, principalmente, inicialmente, grandes leitores, e essas pessoas quiseram se aprofundar mais naquela coisa que é uma paixão, e aí começaram a tentar escrever as próprias histórias e tudo mais, né? Então, assim, provavelmente, se você está escutando esse podcast, se você é uma pessoa que escreve, você já é um leitor, né? Então, assim, focar, é pegar um monte de tempo que você tem livre, em vez de ficar ali, lendo livros de teoria sobre escrita, revirando cursos, não sei o quê, e tentando aprender mais sobre o ofício na teoria, é aprender mais sobre o ofício na prática. E aí tem duas perninhas, né, da prática e da escrita, que uma é escrever, a gente vai falar mais sobre isso, mas a outra é ler. Então, lê muito, lê tudo. E assim, lê na língua que você escreve, lê em outras línguas se você lê também. Então, isso depois até pode ser né, no nosso caso, eu e o Diogo, por exemplo, e uma galera do Fantástico Guia, a gente escreve em inglês também. Então, eu leio muito em inglês, eu leio muito em português, eu não deixo de ler em português porque eu leio em inglês. Eu gosto de ler livros escritos originalmente naquela língua, então eu gosto de ler livros que foram originalmente escritos em inglês, mas eu gosto de ler livros traduzidos também, livros que foram escritos em inglês, traduzidos por português. Eu gosto de ler numa gama aí, livros clássicos ou não contemporâneos, livros contemporâneos, livros de pessoas famosas, livros de pessoas que são totalmente desconhecidas, mas que são meus peers, assim, né? Meus iguais ali no mercado. Então, tem que ler de tudo mesmo. Assim, muito anglófona você, meus peers. Meu peers. Desculpa. É que eu consigo exibir direito meu sotaque quando eu falo essa palavra. Peers. Entendi. Foi bom. Então, Mas é isso, Leia. Eu só queria complementar aqui, né? Você trouxe essa questão de você ler o máximo que você pode. E se você tiver a oportunidade, se exponha a autores diferentes, autores que estão imersos em um contexto cultural diferente também, que contam histórias de maneiras diferentes, porque não existe só uma forma de se contar
uma história. Então, se você tem a oportunidade de se dedicar, né, à leitura, tá com tempo para isso e tal, cara, vai lá, vai ler ficção curta, porque você vai ter a possibilidade de estar em contato ali com vários autores, explorando pontos de vista diferentes, explorando estratégias narrativas diferentes. Então, é uma oportunidade e tanto, né? É a oportunidade justamente de você, naquele momento, entender que, olha, beleza, eu estou tendo contato com muita coisa. E tudo isso que você está tendo contato, você vai usar. Você está aprendendo. Então, ler é fundamental. E, dona Jana, já que a gente está falando tanto de ler, eu queria que você me trouxesse, assim... Eu não quero que você roube a minha resposta, porque você sabe qual é a minha resposta, tá? Eu Então, sei. ó, tu deixa de ser safada, hein? Tu deixa de ser safada. Mas, ó, eu queria saber qual história te impressionou pelo início, assim, o começo. Qual foi o começo que te pegou ali e você falou, caralho, que começo foi Tá, esse? eu não vou roubar essa ideia, porque eu poderia Não muito bem rouba. roubar essa ideia. Os Não meninos rouba, da hein? técnica já até sabem qual é, que já Ah, a estão falando aqui técnica no tá chat. ligada. A Olha aí. técnica tá legal. Mas eu vou falar de um outro livro que a gente já conversou e que não é nem o prólogo que me pegou, mas o primeiro capítulo me pegou muito, que foi Game of Thrones, o primeiro livro, né? A Guerra dos Tronos, aqui no Brasil. O primeiro livro, acho que ficou com esse nome, né? Que o prólogo é meio qualquer coisa, mas o primeiro capítulo, que é quando a gente conhece o Stark, os Starks encontram os lobos gigantes e tal, aquilo me trouxe uma sensação muito de tipo, nossa, eu quero muito conhecer esse mundo, assim. E não, ele não me impressionou necessariamente pela prosa. Eu quero ser um Stark, eu quero ter um lobinho. Rouba o lugar do Snow, tira o Snow e bota a Jana. Isso, ai meu Deus. Agora é o bingo no podcast também, que não, o Jon Snow também é odiado no podcast. Mas eu gostei bastante. Então, é um começo que eu curto. Assim. O primeiro capítulo, depois do prólogo do Guerra dos Tronos, para mim, é um capítulo que é feito muito com muita. Tudo certinho para mim, me capturou, pelo menos, muito bem. Assim. Nem é um gênero que eu gosto de ler tanto e eu, nossa, mergulhei de cabeça. Assim. Então, eu vou puxar, né, a brasa para o nosso lado, porque a gente está falando de fantasia já e tal. Você quis ignorar o prólogo de Guerra dos Tronos, mas eu não vou ignorar o prólogo de O Nome do Vento. Não vou ignorar o prólogo de O Nome do Vento. Um silêncio em 3 partes. Cara, de todos os inícios, né, de narrativas ali, é um início que eu já revisitei várias e várias vezes. Sim. Pelo tom poético, pela prosa, pela entrega, por como aquilo ali já deixa você instigado a ler mais. Então, eu não tenho como ignorar o prólogo de O Nome do Vento. Tá? E aí, eu já vou deixar aqui para a galera decidir. Já que você quis pular o prólogo do Guerra dos Tronos, eu não vou deixar a galera pular, porque eu acho que aquele prólogo é importante. É importante. Não estou dizendo que ele não é importante, mas não foi ele que me capturou. Eu sei que você não está dizendo que não foi isso. Importante. Mas aí eu quero aqui uma guerra de prólogos agora. Então a galera aí do comentário vai dizer qual é o melhor prólogo, Guerra dos Tronos ou Nome do Vento? O que você acha, dona Jana? Rinha de prólogo para você. Não, mas aí não tem nem o Game of Thrones vai ser destroçado. Não, mas não para de influenciar os outros. Para com isso. Não, mas eu acho que se o pessoal tiver outros prólogos interessantes, talvez possam comentar aí também na rinha. Verdade. Você tem razão. Não, a gente deixou um monte de gente de fora, né? Porque a gente pegou só o recorte da fantasia, né? Mas tudo bem. Verdade. A gente não precisa entrar nisso agora, até porque eu tenho outras coisas que eu quero saber de você, dona Jana. E uma coisa que eu quero muito saber é você, como escritora, por onde é que você começou? Eu vou falar aqui da minha versão já adulta escritora, né? Porque eu escrevo desde pequenininha e, claro, sem saber muito o que eu estava fazendo. Fala quando você começou a cair nas armadilhas do mercado editorial. Isso, então. Aí foi quando eu saí da faculdade, entendeu? E aí eu falei assim, tem um dinheirinho aqui, quero saber mais sobre escrita e tal. Mas brincadeiras à parte, apesar de eu ter caído ali numas pequenas ciladas de curso, não sei o quê, de livro e tal no começo. Todos nós, eu acho que... Todos nós. Eu acho que eu acertei numa coisa, que foi, eu entrei para uma comunidade, na época, muito saudável de escrita. Na verdade, não era uma comunidade de escrita, mas era uma comunidade de pessoas que escreviam, que foi o CAF, né, o Clube de Autores de Fantasia, era um grupo no Facebook, começou bem pequenininho, ele foi crescendo, mas a gente tinha um grupo ali de pessoas que conversavam pelo chat do Facebook, como se fosse na época não tinha WhatsApp direito, mas como se fosse um grupo do WhatsApp ali, de pessoas que escreviam, e eu comecei ali. Então, eu acho que eu acertei muito nisso, porque ter aquela
comunidade, ter aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que escrevia, foi muito rico para mim em vários sentidos, assim, tanto de troca de leituras, tanto de troca de ideias mesmo, de amizade. Muitas das pessoas que né, eu conheci nesse grupo, eles viraram depois grandes amigos meus, o Lucas, o Cuca, né, Nunes, a Paula Siviero, que é uma grande amiga minha, Sim. que inclusive, né, a gente gravou o Curta Ficção, a gente foi co-host do Curta Ficção por muitos anos. Verdade. O próprio Thiago Lee, se eu não me engano, foi por lá que eu conheci, agora eu não lembro, porque acho que eu conheci ele em outros lugares também, mas o Thiago Lee estava lá também. Então, pessoas tem gente muito... do Fantástico Guia que estava lá também, né? Porra, tem, a Laís estava lá. A Laís, Helena, que estava lá desde o começo. Então, assim, eu acho que eu acertei muito nisso. Foi eu acho que eu recomendo isso, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu recomendo muito que você... Sabe quando alguém fala para você, vá procurar sua turma? Literalmente, vá procurar sua turma. Vá procurar sua turma. Hoje em dia, você tem muito mais recursos do que eu tinha quando eu comecei, porque quando eu comecei era comunidade no Facebook. Sim. Hoje em dia, você vai achar Discord, você vai achar grupos como o Fantástico Guia, por exemplo, que não existia. Eu bem que gostaria que tivesse um Fantástico Guia ali quando eu comecei. Então, vá para esse caminho. Então, eu queria que o Fantástico Guia existisse, porque eu queria ter ouvido isso que você acabou de falar, porque eu fui por um caminho muito solitário, e aí, né, a gente trouxe para o Fantástico Guia esse lema de a jornada não precisa ser solitária, mas eu tive que aprender isso a duras penas, dona Jana, porque eu tinha uma ideia meio errada, assim, de que eu tinha que aprender por conta própria, existia uma questão ali muito relacionada ao orgulho, não, eu vou fazer acontecer do meu jeito e tal, uma grande besteira, sabe? Uma grande besteira de que eu poderia aprender sozinho e tudo mais, e eu caí nessa armadilha durante muito tempo, né? Caí em outras armadilhas editoriais aí, perdi um dinheirinho também, dona Jana, e aliás, ó, isso é uma coisa para a galera que tá ganhando dinheirinho em cima de autor que tá, né, chegando agora e tal, uma das coisas que acontece é os autores nunca mais quererem olhar na cara de vocês. Então, vocês podem dar um azar aí também, né, de uma galera que vocês pegaram, nutrir um ódio para sempre. Eu adoro. O feitiço vai se virar contra o feiticeiro. É uma delícia, né? Então tem uma galera, né, que, né, ofertava curso e tal, não sei o quê, que hoje em dia, cara, eu olho só, para mim é só desprezo, assim, eu só falo, puta que pariu, meu Deus do céu, né? Por quê? Mas assim, a gente aprende. E dona Jana, acho que você tocou num ponto muito importante, que é fazer amigos, né? E fazer amigos faz parte também você entender que você pode fazer parte de um grupo de escrita, você pode participar de eventos, e estar imerso no mercado editorial é vivenciar isso. A gente aprendeu com o Fantástico Guia o quão bom é a gente ter ali pessoas que a gente se importa, que a gente ama, que a gente acompanha a trajetória, que a gente torce um pelo outro. É impressionante o quão mais feliz eu comecei a ser no meio da escrita depois que a gente inventou de fazer o Fantástico Guia. É muito doido isso, né? Porque o Fantástico Guia, ele é uma fonte de renda pra gente, né? Vocês sabem disso. O Fantástico Guia, hoje em dia, ajuda muito a gente a se manter escrevendo. Então, quem participa ali do Fantástico Guia, né? Como Passaporte, ou a galera que faz parte dos clubes e tal, é uma galera que ajuda a gente a pagar o aluguel. A gente paga aluguel com isso. E atualmente a gente está começando a ganhar dinheiro com as histórias que a gente está publicando. E isso tudo por quê? Porque a gente tem uma comunidade que dá muita força pra gente, sabe? Sim. E não é só a força financeira. É meio clichê, mas é aquela coisa do tipo, uma alegria compartilhada, é uma alegria dobrada, e uma não é clichê por acaso, vai. Exato, e uma dificuldade compartilhada é uma dificuldade dividida pela metade, é um pouco disso, né? Então a gente vai chorar as pitangas ali, quando acontece alguma coisa, é rejeitado, ou sei lá, às vezes não tá conseguindo escrever porque tá com problema de família, sei lá, qualquer coisa assim, e a gente vai ali falar, vai lamentar, e sempre vai ter alguém para falar, pô, tal, tentar animar, consolar a pessoa. E a mesma coisa quando a gente tem uma notícia muito boa, né? Quando ou a gente tem uma aceitação, ou, sei lá, acontece alguma coisa muito legal, a gente tem uma oportunidade diferente, a gente não só traz essa alegria pra galera comemorar junto, né? E aí todo mundo que tá envolvido se sente um pouco vitorioso naquele dia, apesar de, né, ser uma vitória mais pontual de uma determinada pessoa, mas também a gente traz muito aprendizado em todos os sentidos, né? Então, qualquer rolê que acontece com alguém do Fantástico Guia vira
aprendizado para os demais. Assim, a gente tem muito desse momento da pessoa abrir o microfone e falar, vou falar sobre isso. Eu me meti nessa cilada, vou falar sobre isso. Ou então, eu consegui essa coisa aqui muito legal e eu quero contar para vocês como é que eu consegui, como é que eu fiz. Então, a gente tem esses momentos que são muito ricos, assim, né? E o mais legal é que a gente chegou no Fantástico Guia com um olhar que foi sendo aguçado no decorrer do tempo. É claro que eu cheguei a tentar participar de outros grupos e tal, e o que mais me ajudou foi ser sempre uma pessoa que se colocava no lugar de observador, né? De olhar bem como aquele grupo funciona, de olhar bem como é a interação entre os membros e tal. E isso foi algo que me frustrou durante muito tempo, porque é muito comum em grupo de escritores você perceber uma certa competitividade negativa, você perceber que existe aquela coisa de ai, deixa uma avaliação para mim que eu vou lá, deixo uma avaliação para você, compra meu livro que eu compro seu livro, e existe uma certa cobrança, sabe? Algo que não é saudável, não é sustentável, e para mim ficava muito nítido que aquelas pessoas estavam unidas só porque aquilo ali beneficiava a elas de uma forma muito egoísta. Sim. E eu não vou falar que é por interesse, tudo é por interesse nessa vida, né? No fim das contas, a gente, é interesse, você tem interesse em tudo, né? Você tem interesse em que as pessoas gostem de você, você tem interesse. Agora, existem interesses e interesses, né? Então, se essa vivência no grupo, né? Ela não é uma vivência genuína. Se você realmente não se importa com aquelas pessoas, se você não quer que aquelas pessoas tenham sucesso, mas se elas têm sucesso, você fala, mas eu não estou vendendo, mas as pessoas não estão me lendo, mas se você está nutrindo essa mesquinhez, esse ressentimento, isso não está sendo saudável. Então, observar, para mim, é uma grande dica para quem está começando, sabe? Observar os ambientes e não participar só de um grupo, não participar só de um evento. Por quê? Porque se você está só imerso em uma realidade, você está ignorando todo um universo de possibilidades. Você está ignorando que existem outros grupos de escritores, que existem outros eventos, outras dinâmicas. Então, para que você consiga desenvolver esse olhar de observador, você precisa de tempo, cara. Você precisa de 1, 2, 3, como eu falei, 5 anos, às vezes, vivenciando aquele mercado e vendo algumas pessoas errarem, e vendo algumas pessoas fazendo coisas que você reprova, que você não acha legal, sendo escrotas, tem muita gente escrota, mas tem muita gente muito legal, tem muita gente muito foda, sabe? Tem muita gente muito carinhosa, que realmente quer estar ali, sabe? Não só pela escrita em si, mas por estar compartilhando uma jornada com você. E essas pessoas são preciosas, sabe? Esses grupos que são saudáveis, eles são muito preciosos. Infelizmente, eles são raros. São locais raros dentro desse universo que a gente tem hoje em dia no mercado editorial. Sim, e acho que não só isso, acho que observar também para você ir aprendendo aos poucos quem é quem, assim, sabe? Quem é quem trata as outras pessoas bem, quem recebe outras pessoas bem. Eu tive muita sorte de quando eu comecei, eu encontrar com pessoas ali na comunidade de autores de São Paulo, né, que era onde eu estava inserida ali, apesar de ser do interior, eu estava inserida muito ali na comunidade de autores da cidade de São Paulo, e eu fui extremamente bem recebida, porque justamente eu estava observando e eu falando assim, cara, eles são, eles estão dispostos, assim, eles são acessíveis, eu posso mandar uma mensagem e falar, posso te encontrar na Bienal? Ou então ir num lançamento e saber que depois eles iam me chamar para a gente tá indo comer uma pizza, quer ir com a gente? Então, assim, observar para você saber quem é quem, para você ver aquelas pessoas que estão ali, para você aprender de certa forma também, é uma parte meio fofoquinha, assim, né? Mas para você aprender quem não se dá com quem e por quê, porque geralmente tem uma história por trás, assim. Então, e assim, isso, infelizmente, você não vai ninguém vai pegar você pela mão, por mais que você encontre pessoas que sejam muito legais e muito dispostas, ninguém vai te pegar pela mão e vai falar, eu vou te ensinar tudo que você pode saber sobre a comunidade de escrita de fantasia e ficção científica no Brasil. Tipo, ninguém vai fazer isso porque ninguém sabe isso, ninguém tem isso tão esclarecido assim, né?
E não é assim que funciona. Então, é essencial observar, né? E quando a gente fala observar, é observar nas redes sociais também. Se você tá fora de um grande centro e aí você tá pensando assim, pô, a Jana tá aí falando que em lançamento, que em Bienal, não sei o quê. Não, hoje em dia dá para você observar nas redes sociais, dá para você observar dentro de grupos de WhatsApp, dentro de servidores de Discord, dá para você ver ali o que as pessoas estão interagindo, como elas interagem, como elas costumam, sabe, se comportar. E aí vale ter também essa o autoconhecimento, talvez, não sei se é exatamente isso, mas você olhar e falar assim, isso não me cabe, não é isso que eu quero, não é esse tipo de relacionamento que eu quero, sabe, assim, não é para esse lado que eu quero ir, e acho que é importante nesse momento você saber que não existe um caminho só, e aí que o Diogo falou de você ir em vários grupos, pô, você não se encontrou nesse, cara, não acho que, tipo, é tudo assim, é tudo igual, eu já escutei muita gente que tá começando a falar assim, mas aqui tudo é panelinha, e eu não tô em nenhuma panelinha. Não é que tudo é panelinha, mas realmente se você se associar a grupos, como eu falei, de pessoas abertas a receber pessoas novas, de pessoas dispostas a, sabe, socializar e a trocar experiências legais, você vai chegar longe sim sem ser ninguém, no sentido de você não precisa ser uma pessoa que vai dar algo em troca para ser aceita por aquela comunidade, né? Então observe mesmo assim e tente transitar aí pelo meio para até encontrar realmente sua turma, né? Conectando com o nosso comentário sobre encontrar sua turma. Esse discurso de que tudo é panelinha, né? Ele parte de um lugar de muita ingenuidade, no fim das contas, porque, assim, somos seres sociáveis e a gente, sim, vai se organizando de forma a estabelecer laços com pessoas que a gente percebe que são pessoas fáceis de se trabalhar, são pessoas com as quais você quer ter contato, são pessoas que você sabe que não transparentes. São pessoas que não vão te gerar um problema se você quiser fazer um projeto junto. Então, é claro que as pessoas começam a se organizar por afinidade. Isso é natural em qualquer meio. Você vai no meio universitário, mas fulano conseguiu essa vaga porque o professor puxou o saco de não sei quem, cara. Os caras vão passar 4 anos juntos, 2 anos juntos. Você acha que não influencia isso? Isso realmente não vai, de certa forma, pesar ali? Mas tem que ser uma... Gente, no fim das contas, a gente vive no mundo real. E no mundo real, a gente tem realmente algumas dinâmicas que dependem do quanto você consegue se relacionar bem com aquelas pessoas para fazer a coisa acontecer. Então, se você está dentro de um universo, como é o universo do mercado editorial. Então, dona Jana, é óbvio que essas panelinhas elas vão existir, sabe? Não tem como, porque as pessoas vão se organizar de uma forma a conviver melhor, sabe? A trabalhar com pessoas que elas sabem que são pessoas tranquilas de se trabalhar. Ou seja, observar é muito importante, porque você entende como cada núcleo funciona, quem são as pessoas que participam ali, qual a influência que elas realmente têm. Então, observar é também uma forma de estudar por qual caminho você quer seguir. E eu sei que você está querendo falar de estudar. Não, eu quero falar sobre não estudar. Você quer polêmica. Você quer polêmica, não quero polêmica. Mas fala. Acho que a gente, de certa forma, a gente tocou um pouco nesse assunto quando a gente falou sobre ler, né? Que eu acho que no começo acho que é muito... Eu lembro até da Paola mesmo, Siviero, falando que quando ela começou a escrever, ela comprou um livro, cara, Engenharia do Romance, quantos capítulos tem que ter no ato 1, era um negócio meio maluco, assim, ela fala que ela leu, e não sei o que, e ela tentou montar o livro dela, e eu acho que é muito comum isso, né, da pessoa ir recorrer para essa coisa de vamos estudar escrita, então vamos aprender toda a técnica, vamos aprender todos os formatos, não sei quantos atos, não sei quantas beats, e tem vários formatos que o pessoal fala do cinema, que é para você estudar o formato do cinema, e aí começa a misturar uma coisa na outra, que, enfim, é uma doideira, e eu acho que, assim, não sou contra estudar escrita, não sou contra ler livros que falam de escrita, eu mesma sou uma super fã, nós somos, né, do Wonder Book, que é o livro do Jeff Vandermeer, inclusive vamos deixar links aqui para vocês, se vocês quiserem comprar o seu próprio Wonder Links patrocinados que ajudam a gente a pagar o aluguel também. Exatamente. Se você puder comprar o Wonder Book e qualquer outro livro pelo nosso link. Mas eu acho que, assim, eu gosto de livros de escrita, mas, assim, não é o momento do começo. O começo não é o momento para você
comprar e se mergulhar de cabeça ali no livro sobre escrita, né? Então, porque assim, eu acho que estudar, ele acaba comendo um tempo muito precioso, que se você não estivesse estudando, você estaria fazendo o quê? Escrevendo. Não sei, escrevendo? Então, exatamente. Olha, eu tava lendo que... Eu tô lendo o que a técnica tá botando aqui pra gente, e você tá falando isso, eu não sei qual é a minha parte verdade, agora. Ó, que os meninos da técnica falaram aqui do livro do Murakami, que inclusive também o link estará também linkado aqui para vocês. O link estará linkado, nem parece que trabalha com palavras, que é o Romancista como Vocação, o livro do Murakami é muito legal, que ele fala que ele nunca estudou, e sim que ele leu muito, literatura mesmo, e ele até diz que pode ser polêmico, mas que ele aconselha os iniciantes a ler muito mais do que escrever. Murakami mora no meu coração e eu sou o time Murakami aqui, dona Jana. Eu sou fã do Murakami. Para com esse negócio de comprar curso de escrita, de pegar material, não sei o quê, porque eu li no Sobre a Escrita, eu amo o King, mas você quer ler o Sobre a Escrita? Pode ler o Sobre a Escrita, é legal, mas você vai entender que, no fim das contas, você só vai aprender a escrever lendo. Então, para com esse negócio de estudar, porque tem gente que estuda e não escreve e deixa um monte de gente aí rica, um monte de gente que finge que escreve rica. Por quê? Porque só vende curso, não escreve. Porra nenhuma. Sabe? Mas ganha dinheiro o quê? Vendendo o curso de como escrever. Aí você vai ler o que aquela pessoa escreve e você fala, talvez essa pessoa deveria estar lendo um pouco mais. Mas tudo bem, dona Jana, isso acontece. Então, meus amores, é o seguinte, parem com essa taradice em estudar. Parem com isso. Vocês querem estudar? Vocês vão ler. Eu sou professor, Jana sabe disso. Eu estou há anos aí trabalhando como professor de inglês. Se você quer falar bem inglês, você vai ouvir bastante. Você quer escrever, você vai ler. Então, não existe uma coisa sem a outra. Então, literatura é isso. Você quer aprender a escrever? Vá consumir o máximo possível que você puder de autores diferentes. E a gente já falou, né? De autores que venham de... que estejam imersos, né, em contextos culturais diferentes, que contem histórias de maneiras diferentes. Isso vai enriquecer muito a sua escrita. Sim. E aí, na verdade, além de ler, você tem que fazer uma outra coisa que as pessoas às vezes estão começando a escrever, mas elas esquecem, que elas precisam escrever. Então, tipo assim, por favor, né? Tô querendo escrever. O que será que eu deveria fazer para começar a escrever? Será que eu vou comprar um curso milionário ou será que eu vou sentar minha bunda e escrever? Brincadeiras à parte, eu acho que realmente é um ponto que talvez seja muito óbvio, mas eu acho que não é. Eu acho que é um ponto que é importante de dizer, né? Que quando você quer, além de você aprender as coisas consumindo aquelas coisas, então, além de você aprender a falar inglês, ouvindo música, aprender a escrever lendo, você aprende muito exercitando com as ferramentas que você tem no momento. Mas eu não sei a técnica. Não importa. Vai lá, escreve. Escreve coisas curtas, que você consegue terminar, sentir essa sensação de que terminou. Você consegue exercitar coisas específicas. Uma pessoa narrativa específica, um ponto de vista mais diferente, um tempo verbal diferente. Então, assim, escreve coisas curtas e escreve sem o propósito de necessariamente publicar. Porque acho que tem muito isso também, né? Acho que a gente tem um episódio só sobre isso, que as pessoas, quando elas começam a escrever, elas acham que isso é sinônimo de publicar. E, assim, eu acho que eu sou uma prova viva, eu tenho várias coisas publicadas na minha carreira, mas depois de 10 anos de escrita que eu tô publicando pela primeira editora, e eu sou muito grata por essa jornada, assim, eu não trocaria por ter publicado no primeiro ano que eu escrevi, assim. Eu acho que eu não teria tanto o mesmo orgulho, a mesma satisfação, assim, sabe? Não, sem dúvidas. E a gente está falando aqui, né, sobre escrever. E, novamente, assim como ler o máximo possível é importante, escrever o máximo possível é de extrema importância. E, se você quer realmente praticar a escrita, seria interessante você explorar um formato que, infelizmente, não é tão explorado assim, principalmente dentro do nosso mercado editorial, né, que é escrever contos. Escrever narrativas mais curtas. Você não precisa ir direto para um livro agora. Você não precisa escrever uma trilogia. Vai escreve uma flash, né? Escreve uma ficção relâmpago, até 1000 palavras. Termina essa ficção relâmpago. Termina um conto, né? A 3, 5, 7 mil palavras. Termina essa narrativa. Comece a explorar
pontos de vista diferentes, começa a explorar personagens diferentes, gêneros diferentes também, escreve terror, escreve fantasia, escreve ficção científica, explora tudo que você puder explorar, porque se você está investindo em ficção curta, você tem a oportunidade de trabalhar ali uma história completa, início, meio e fim, entregar aquilo ali e já partir para outra, e já partir para outra, melhorar a sua criação de mundo, melhorar os seus diálogos, ter a capacidade de experimentar narradores diferentes. Ou seja, você tem tudo ali para fazer acontecer, na prática, o que você estaria gastando muita grana e talvez não estivesse fazendo acontecer, que é colocar histórias no mundo. Você está colocando histórias no mundo. E aí, se você está predisposto, né, a traduzir para o inglês ou escrever direto no inglês, né, e tentar a sorte no mercado lá fora, a gente tem um mercado gigantesco de ficção científica e fantasia em inglês que remunera, que paga. A depender, Jana, a depender de para onde você vende uma história, pode ser que você consiga mais grana do que você conseguiria publicando numa editora tradicional aqui no Brasil, um adiantamento de uma editora tradicional aqui no Brasil. Só que não é nada fácil, é extremamente difícil. Então não vou ficar aqui vendendo ilusão para ninguém. Vou vender lá para fora. Não, é difícil. É difícil. Eu tava achando, Jana, eu emplaquei minha primeira publicação lá fora recentemente, né? Eu não sei porque na minha cabeça tava que era 5 anos. Mas não é 5 anos, não. Eu tô desde 2018. Eu fui puxar lá o meu relatório. É mais, 7, cara. Já? 8, são 7 anos. 8 anos, né? São 7, 8 anos só tomando. Então, só sendo rejeitado. Não é. Mas, eu vou falar para vocês. Eu não trocaria por nada a minha jornada, assim. Acho que a única coisa que eu mudaria é ter um espaço como o Fantástico Guia antes, sabe? Ter uma comunidade. E aí, meus amores, não quer dizer que o Fantástico Guia seja salvação, não. Pode ser que o Fantástico Guia nem seja para você. Você tá ouvindo isso aqui? Vou entrar no Fantástico Guia. Pode ser que você nem... não é bem o que eu queria, não. Por quê? Porque cada espaço é um espaço. E cada pessoa tem o seu momento para habitar um determinado espaço. Então, a gente não está falando, venha para o Fantástico Guia. Não, se você quiser vir, você vai ser recebido, né, de portas abertas. Mas ainda assim, existem outros grupos, sabe? Existem outras pessoas muito legais dentro do mercado editorial. Converse com elas, vá fazer parte disso, vá criar novas comunidades. Faz um grupo teu, não gostou de grupo nenhum? Começa um grupo seu, sabe? Então, movimenta o mercado editorial, movimente o mercado editorial de forma a melhorar a sua vida. Porque aí você melhora a sua, e aí quando você vê, tá todo mundo se beneficiando ali, sabe? Foi o que aconteceu com a gente dentro do Fantástico Guia. Então, cara, vá escrever, vá fazer amigos, vá se divertir, você vai ser rejeitado pra caramba, vai ter muita coisa errada, você vai sofrer, mas assim, se pelo menos disso tudo você tirar uma narrativa boa de vida, você já teve um bom começo e tá se encaminhando aí para uma história muito boa que você vai contar para si mesmo. Nossa! Caralho, como é que eu terminei isso, dona Jana? Que loucura! Fecha tudo, técnica, anota isso aí. Tá gravado, tá gravado. Caraca, ele meteu-lhe uma metáfora da escrita. Meteu-lhe uma metáfora? Que isso, dona Jana? Não vou nem falar mais nada, eu vou me calar agora, você se despede da galera aí, porque, drop the mic. Depois dessa, drop the mic total, mic the drop. Só não posso jogar o microfone que eu não tenho dinheiro para comprar outro aqui, mas... Senão... aquele meme do não, deixa eu pegar esse aqui. Então aproveita que você gostou dessa mitada literária aqui do jogo, curte, se inscreve no nosso humilde canal, sabe? Se inscreve aí, comenta, manda pra galera que você sabe que escreve, que tá começando, ou que já começou certo ou começou errado, não tem problema, a gente vai falar de coisas que vão ajudar a jornada de qualquer pessoa, porque a gente vai compartilhar muito da nossa ou até quem precisa começar, né? Verdade, menino da técnica aqui falou quem precisa escrever um novo começo, né, dona Jana? Exatamente, cara. Tem gente que precisa escrever um novo começo também, sempre é um momento para isso. Sim. Mas é isso, meus amores. Se inscreve aí, curte tudo. Genialidades sobre por onde começar. Fechou, dona Jana. Beijo para você. É isso. Beijo.